pessoal da galeria, o pessoal que nos assiste pelas redes sociais, ou acompanha pela rádio comunitária, constatando a existência de coro para reunir sua posição de Deus em nome da comunidade, iniciando o nosso trabalho. Coloca a ata da reunião anterior, dia 26 do ano corrente em Assunção. Não havendo disputa, coloca em votação. Aprovada. Convido a senhora secretária para fazer a leitura dos pedidos. Boa tarde. Matéria para expediente. Projeto de lei número 018, de autoria do vereador Ronaldo Fernandes. Instalação de sistema de vídeo monitoramento nas creches e nas escolas da rede municipal de Itambé. Projeto de lei 019, de autoria do vereador Ronaldo Fernandes. Institui o programa com dignidade que garante transporte gratuito, humano, digno e seguro aos pacientes de Itambé, que necessitam se deslocar para outros municípios, a fim de realizar exames, consultas ou tratamentos médicos e dar outras providências. Projeto número 020, de autoria do vereador Ronaldo Fernandes. Institui a caminhada dos terreiros de Itambé, a ser realizada anualmente no Dia Nacional da Consciência Negra, 20 de novembro, e da votação pela consciência. Terminando a leitura da ata, algum inscrito experiente? Um grande experiente, alguém? Passa agora para o grande expediente. Você dá a palavra ao vereador Ronaldo Fernandes. Boa tarde a todos e todas, em especial ao público presente na galeria. Saúdo a todos os pais aqui nessa casa, em nome do presidente Divaldo Arruda. Também saúdo a todos que nos acompanham através das páginas das redes sociais aqui da Câmara, também todos aqueles que vão nos ouvir no horário da noite, através da SFM. Queria utilizar aqui muito brevemente dessa tribuna, nessa sessão ordinária, para falar sobre alguns pontos que julgo importantes. Primeiro, para destacar a vitória dos concursados aqui do nosso município, a vitória daqueles que estudaram, que se dedicaram, que fizeram suas provas no ano passado e que continuam numa luta grande para conseguirem serem convocados, serem empossados nas suas funções respectivas. Dizer que ontem foi divulgado um edital, uma convocação. Acredito que 19 concursados, aprovados, foram convocados para, no prazo de 30 dias, se apresentarem a documentação, os exames, que isso tem gerado, inclusive, meu amigo João Antônio, um problema
essas pessoas já apresentaram o exame no ano passado. E aí elas vão ter que apresentar novamente esses exames e isso implica em custo. Além de passar quase um ano sem trabalhar, sem receber, ainda tem que gastar do bolso novamente aproximadamente 2.000 até mais de R$2.000 para refazer os exames, para apresentar novamente, para conseguir, de fato, adentrar as portas do serviço público do nosso município. Em nome dos concursados, deixo aqui um abraço especial ao pastor Charles, que sempre tem estado presente aqui nessa Câmara, nos dias de sessões ordinárias, que tem também dedicado parte do seu tempo, como membro da comissão dos aprovados, a estarem travando essa luta, ir no Tribunal de Contas, está buscando diálogo com o juiz aqui da comarca de Itambé, buscar o diálogo com o chefe do Executivo, dialogar também nessa casa. Então isso faz parte do processo de luta. Digo que o edital de convocação ontem colocou ali 19 pessoas nesse primeiro momento. Tem alguns outros que já entraram por força de lei, através de decisão do Tribunal de Justiça do Estado. Então já tiveram alguns outros que também estão já servindo ao povo de Itambé. Tem uma outra portaria menor que também foi de 12 pessoas que também já estão nessa luta, trabalhando, se dedicando. E a gente vai continuar aqui pautando essa questão do concurso, da necessidade de convocação de todos e todas que estão nas portarias 186 e 187, considerando que as portarias elas não foram anuladas, elas não foram suspensas. Então, a partir dessa ótica, todos que estão nas portarias têm o direito garantido de serem convocados, de serem empossados para trabalhar aqui no município de Itambé. Outra questão, quanto a uma outra questão, que aí é referente já aos contratos das pessoas que estão trabalhando esse ano na Prefeitura Municipal. Tenho recebido diversas mensagens pelo direct, pelo WhatsApp, pelo Facebook, relatando uma situação que é difícil para quem trabalhou durante o ano, quando chega no final do ano, ter o seu contrato finalizado para não receber o 13º salário. Isso causa até indignação e causa ao mesmo tempo angústia, tristeza nessas pessoas que também se dedicaram durante o ano e que chega nesse momento precisando de um crédito a mais para organizar seu final de ano e aí simplesmente recebe a notícia que vai ter o contrato finalizado e que não vai receber o 13º. Isso também é um absurdo. E aqui me reporto diretamente a todos e todas que estão passando por essa situação. Não é um fato talvez inédito, é algo recorrente todos os anos de quem é contratado. São contratos precários, às vezes sem as condições adequadas de trabalho, e nessas condições de não ter um 13º salário pago, para que eles possam usufruir ao final do ano. Meu amigo Seu Bel de Miranga, que também está aí, amigo Rogério. Também queria aqui trazer um outro elemento, que é referente à questão da mobilidade urbana no nosso município. Muito rapidamente, falar aqui sobre mobilidade, porque a mobilidade ela é passada para alguns, serve para alguns e para outros não. A gente vê na porta dessa Câmara aqui, por exemplo, de vereadores, um
monte de carro e moto parado aí na frente da calçada, que é o ambiente utilizado para o pedestre transitar. A gente vai ali na frente do comércio do centro e a gente vê motos em cima de calçada, um monte de motos estacionadas, carros em locais inapropriados, inadequados. Até aqui nessa rua, subindo no hospital, muitas vezes eu tenho visto o carro do vice-prefeito estacionado em cima da calçada. E aí a gente se pergunta, a lei vale para quem? A lei, ela vale para quem? A norma, ela vale para quem? Ela vai valer só para aquele cidadão que está ali, que é um dos ambulantes que comercializavam no centro da cidade, de não poder botar as suas telas, a sua banca para vender os seus produtos no centro da cidade? Porque para outros que também trabalham no comércio, fecha-se rua, coloca-se tenda em frente do estabelecimento e está valendo, e pode. Então, assim, essa história de que a lei serve para uns e não serve para outros, isso precisa ser combatido aqui dentro do nosso município. A lei, a regra é uma só, e deve servir para todo mundo. Porque senão, quem tem privilégio, até nisso, continua sendo privilegiado. Enquanto aqueles que são mais humildes, mais simples, que são da periferia, continuam sendo cobrados ao pé da letra. E a isso a gente precisa mudar aqui no contexto do nosso município. Uma outra questão também é referente à coleta do lixo aqui no nosso município. Sobre a coleta, a gente tem visto que em alguns momentos o carro que tem sido utilizado para fazer a coleta é a velha caçamba. A velha caçamba. Que é uma dificuldade para quem trabalha como gari, quem trabalha em cima da caçamba, correndo sérios riscos de cair, correndo sérios riscos de se machucar. E a gente sabe que hoje em dia é utilizado muito coletor. E aí eu tenho visto já algumas semanas, passando no canal, passando aqui no centro da cidade, caçamba aberta. Então isso já é uma dificuldade para o trabalhador que está ali prestando seu serviço. E eu pergunto, aquele contrato de 400 mil mês para a limpeza urbana, ele está em vigor? Por que esses que não tem coletor, que agora estão usando caçamba? Ou estão usando caçamba porque o coletor quebrou e é só por um momento? Então são essas coisas que a gente precisa entender. Eu cobrei aqui a instalação de alguns coletores em alguns pontos da cidade, desde a gestão passada. Nunca instalaram os coletores. Essa semana instalaram um coletor, vereador Marcos, ali por trás, na descida do bairro do loteamento Figueiredo, do Buracão. Porém, eu fiquei abismado com o tipo de coletor que foi colocado lá. Um improviso. Eu chamei de eco-container, que tipo, tem uma tecnologia da sustentabilidade. É um vasilhame que o povo vende água cortada em cima, que foi instalado ali, tem PMI, lixo. E aí a gente novamente volta a perguntar, os 400 mil só dá para fazer isso? Não dá para colocar um coletor decente? Fica aqui as nossas indagações. E eu queria aqui, por último, falar sobre algumas situações que às vezes as pessoas acham que as histórias ficam só ali dentro e ela não chega na rua. E eu quero dizer, inclusive, novamente me dirigir ao excelentíssimo senhor prefeito da cidade de Itambé, o senhor Armando Pimentel da Rocha, que quando eu cito, eu falo o nome, dizer a ele que, com relação aos fornecedores,
já nota que tem tido alguns problemas com relação à questão dos fornecedores receber em dia. É conversa que chega, e não é conversa de terceiro não, conversa de gente que está ali envolvido dentro do negócio. E aí parte disso é por conta da folha muito cheia. São 965 contratos temporários no primeiro ano no município, com o tamanho do orçamento que Itambé tem. Então isso diz muito. Você destina muito dinheiro para a folha e automaticamente falta dinheiro para fazer os investimentos e manter os serviços básicos funcionando da forma como se deve. Queria aqui também deixar uma saudação aos amigos, em nome do amigo Max, que veio lá de São Paulo. Tem uma equipe que veio de São Paulo, chegou aqui no nosso município hoje, e veio aqui para gravar um filme. Eles estão coletando entrevistas, imagens, e vieram até em Cambé para me entrevistar como egresso da turma de Direito Elizabeth Teixeira, lá da Universidade Estadual de Feira de Santana. Vieram aqui para saber o que é que eu ando fazendo depois que me formei, como tenho contribuído para a luta dos movimentos sociais. Acho que daqui a pouquinho eles aparecem aqui na Câmara, vão chegar aqui. Mas agradecer pela vinda, dizer que da importância desse momento. Amanhã a gente vai estar indo para o assentamento Manuel Marcos, para conversar com as pessoas, ouvir as pessoas. E isso é muito importante. Ser lembrado no Brasil pelos responsáveis pelo Pronera como uma pessoa que se formou e que mantém as raízes e que continua servindo aos mais simples e aos mais humildes. Então isso para mim é motivo de gratidão e até de muita emoção de ter esses companheiros e companheiras aqui para fazer esse trabalho, que é um filme sobre os 22 anos do Pronera, Programa Nacional de Educação para a Reforma Agrária no Brasil, ao qual eu fui beneficiado. Então, por hoje encerro aqui minhas falas, dizendo a importância, a gente está caminhando aí para o final do primeiro ano dessa legislatura. Acredito que depois dessa, talvez só tenha mais 2 sessões ordinárias, que a gente consiga terminar esse ano fazendo o nosso melhor, entregando o nosso melhor ao povo de Itambé. Obrigado. Obrigado, vereador Ronaldo Fernandes. Nesse momento, com a palavra, vereador Luiz Paulo. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde aos meus colegas vereadores, ao povo que se encontra na galeria, aos internautas que estão assistindo nas redes sociais e aqueles que vão ouvir posteriormente da noite. Já dando uma boa noite a toda a comunidade que vai ouvir a comunidade do CFM. Quero aqui, senhor presidente e senhores vereadores, falar da importância que a região municipal vem fazendo a partir do dia 1º de dezembro, que instalou ali na Praça do Municipal o acender das luzes, simbolizando assim o mês natalino, comemorando até o dia 14, com contadas e as praças iluminadas. Também quero aqui frisar, Vossas Excelências, a importância que eu sempre vou defender a questão das praças serem monitoradas, porque a gestão tem uma preocupação de não só ficar no centro da cidade com a praça iluminada, mas sim destinar em outras praças. E por incrível que pareça, na praça do Esquente, ali na Vila da Coab, teve um episódio da equipe
que está montando esses enfeites, né, esses piscas na Calina, de ter colocado lá nas aulas, lá na Praça Esquerda, e no dia seguinte, alguns meliantes, né, alguém sem noção que eu posso chamar de cidadão, né, teve o prazer de danificar todos os pisca-pisca que foram instalados lá na Praça Esquerda. Se critica quando não faz, quando a gestão não faz, não se importa, né? Mas quando faz, a própria população vai e corta os pisca-pisca. Então, assim, é algo que a gente, quando cidadãos, também esse que a gente vê que a gestão quer fazer as coisas e tem aqueles que não querem que as coisas funcionem e fazem e cometem esse tipo de delito. Então, eu quero dizer aqui, frisar novamente, que a gestão veja a importância e a necessidade, presidente, de ter câmara de monitoramento nas praças públicas, em colégios, né, como já foi citado aqui, indicações de vereadores dentro de ônibus, né, como tem aqui uma indicação de ser instalado em creche. Eu apoio, sou favorável que isso venha acontecer, porque a gente vai estar atento ao acontecimento. Então, é de grande importância. Mas é lamentável a situação que ocorreu com esse fato. Quanto aos concursados, né, ontem a gente viu que foi publicado a convocação de alguns concursados. Né. Desde então, eu sempre parabenizar sempre quem se dedica ao concurso, quem é concurseiro. Né. Eu quero frisar que lá atrás, logo assim que foi feito o concurso, que nem saíram nomeações de quem foi os aprovados, aqui nessa casa foi instalada uma CPI. Né. Mas ontem a gente viu uma ex-candidata, antes que o marido dela venha dizer que eu sou pequeno, que deixe de falar da esposa dele, eu estou falando da esposa dele, da pessoa de Manuela Matos, eu estou falando da ex-candidata que hoje ainda faz política, eu estou falando dessa pessoa, não estou falando da pessoa particular, Manuela Matos, que para mim não tem nada a ver com a situação. Mas ontem ela teve o prazer de ir à frente da Prefeitura Municipal de Itambé fazer um vídeo falando sobre o concurso, que o prefeito demorou quase um ano, que está chamando na migalha, de pouquinho em pouquinho. Mas também ela não frisou que lá atrás falou que o prefeito também tentou barrar, né, o processo de convocação e outras coisas, falando no recolhimento, mas ela esqueceu de frisar que lá atrás o esposo dela também fez parte de uma comissão a qual tinha 5 vereadores inscritos, um deles era eu, e também o esposo dela fazia parte dessa possível CPI, que na época não foi além, porque o presidente que fazia parte da gestão passada, ele não quis colocar as coisas para funcionar. Por isso que não aconteceu a CPI e por isso que o esposo da Manuela Matos, o vereador Manuel Fernandes, também se ingressou junto comigo, com o vereador Franklin, com o vereador Oscar Júnior e na época o vereador Faustino, o popular Catrito. Mas que ele assinou, que a gente junto protocolou aqui, mas o presidente da época não quis. Se não tem irregularidade, a gente, deixa bem claro, a gente não estava querendo ir atrás de erro de concursado, que fez o concurso, mas sim da banca. Porque se tem irregularidade, aqueles que não foram, que não passaram, eles foram penalizados. Porque da mesma forma que os primeiros colocados, aqueles que passaram o concurso
eles se dedicaram para estudar, teve seus custos a pagar, aqueles também que não passaram no concurso, eles têm uma dedicação. Se não há irregularidade, né, como sempre alguma conhece, de não instalar a CPI porque não tem irregularidade. E por que não deixou a CPI ser instalada? O vereador, você não falou. Sim, excelência. Quero te parabenizar pelas suas palavras e, como você citou aí, a gente nunca aqui foi contra a posse de concurso nenhum, como alguns vereadores, como algumas pessoas que passaram, hoje mostram à população que a gente é contra as pessoas que passaram no concurso. Eu sou a favor de ser nomeado várias vezes e tenho certeza que o prefeito está aí começando a chamar, vai nomear quem passou, mas eu lembro do que você falou aí, que antes que saía a nomeação de quem passou, pessoas que nos procurou apontando diversas irregularidades do concurso, tinha sido fraudulento, isso, aquilo, outro. Quando foi depois de alguns dias, quando saiu a nomeação, eu estava aqui fazendo manifestação, falando coisas que a gente é contra, sem ser contra a nomeação dessas pessoas. E espero que o prefeito continue e vá chamando assim quem passou merece. Foi uma conquista que batalhou muito para ter e é juiz, e tenho certeza que todos esses aprovados serão contemplados e chegarão ao céu do Eterno, que quer assumir a sua vaga. Muito obrigado pela Deixa eu só pegar aqui um gancho aqui, que eu se dá a palavra da nossa excelência. Outro ponto que ela frisou, que ao convocar esses concursados, vai impactar diretamente com a RPS, na nossa previdência própria, sim, com certeza. Mas eu quero também que ela deve ter essa consciência que se nomear, se convocar todos os que fizeram o concurso, todos aqueles que se inscreveram, que fizeram o concurso, aqueles que o último colocado, que todos do primeiro ao último foi chamado, ainda não resolve a questão do RPS. Porque está defasado não é de agora, não, é muitos anos. Então, de fato, de verdade, quando o prefeito chama os concursados para fazer parte da gestão, que não chegou ainda há um ano, né? Quantos concursos aí, quantos concurseiros aí já passaram mais de ano para ser chamado, para ser convocado? Porque só também tem que chamar de imediato. E outra coisa que eu quero frisar, se a gestão passada tivesse conseguido fazer o sucessor, teria feito da mesma forma que fez, ter acrescentado os números de concursados aprovados, ou seria só aquele que está no edital, aquela quantidade que está no edital. Então é isso que a gente tem que analisar e ver que seja coerente com as coisas a qual está em discussão. Se você quiser usar a fala ainda, vereador Tiago, fica à vontade. Agradeço desde já, vereador Luiz, por sua concedida de espaço para que eu possa também expressar dentro do contexto que Vossa Excelência está falando sobre o concurso público. Fui presidente desta casa e aí, naquela ocasião onde Vossas Excelências, que eram oposição, pediram a instalação da CPI para investigar o concurso público, onde um dos pontos foi justamente a questão daquela prova que teve que ser repetida, né? E aí nós entendemos, junto com o jurídico da casa, que por a empresa ter reconhecido que houve uma falha, foi refeito, né, a prova, e posteriormente a gente viu que não tinha necessidade da instalação da CPI, onde estava tudo dentro da regularidade, né? E aí Vossas Excelências podem ter certeza disso, que se a administração passada tivesse feito o sucessor e tivesse nomeado,
continuaria aquela mesma conversa de que o concurso público não ia ser válido porque tinha irregularidades, porque isso, porque aquilo outro, certo? Então assim, mas como hoje, né, o jogo virou, né, estranhamente, né, quem lutou por isso, né, para que fosse instalada essa CPI, hoje não tem mais esse interesse, né, de instalação da CPI, e que diz que o concurso está regular. Né? Mas imagine os concurseiros, os concursados, as pessoas que passaram, que se houvesse alguma irregularidade, conforme a oposição na época tivesse falado, estava falando, iria zerar tudo e ter refeito um novo processo de concurso público. Né? Então, assim, é estranho como as coisas, os interesses políticos aqui em nossa cidade é conduzido, né? De acordo com as suas conveniências. Né? Em nenhum momento eu vi aqui ninguém da oposição, né, dizer que é legítimo o concurso público naquela ocasião. Sempre diziam que era ilegal o concurso público. Isso é mentira, excelências? Estou falando a verdade. Né? Mas, estranhamente, né? Não entendi não. Repito, excelência, em nenhum momento a oposição da época levantou para dizer que era legítimo o concurso público. Sempre disseram que era ilegal, que tinha irregularidades. Mas como hoje, né, quem está no poder hoje é uma parte da oposição. A oposição também ainda continua dividida. Né? E assim, tudo de acordo com interesses políticos, aí agora são defensores, né, do concurso público, dos concurseiros. Né? É estranho como é que se muda tanto, né, de postura, né, de acordo com as conveniências. A verdade é essa. Muito obrigado, excelência. Nada, excelência. De fato, de verdade, excelência. Ano passado, que era oposição, queria sim que fosse instalado, não para prejudicar os concurseiros, mas sim para a gente apurar se houve ou não irregularidade com a banca. E se não teve irregularidade, se não tinha irregularidade, por que não deixou instalar a CPI? Então, a pergunta é essa: por que não foi instalada a CPI? Se tem irregularidade, foi correto, tudo certo, deixava instalar e a gente ia ver se realmente teve ou não. E assim, talvez o processo de convocação tivesse sido até mais rápido, excelência. Mas naquela época, Vossa Excelência, o presidente não quis convocar para que as coisas fossem dadas um seguimento. Então, essas são as minhas palavras hoje, presidente. Agradeço ao convite também, agradeço a Deus e que todos fiquem com Deus. Obrigado, vereador Paulo Luiz Paulo, encerrando o grande expediente. Agora passo para a ordem do dia. Em primeira discussão e votação, projeto de lei 017/2025, da autoria do vereador Franco Alves, dispõe sobre a instituição do Dia da Mãe Atípica no município de Itabé, vereador. Em discussão. Boa tarde a todos. Presidente, praticamente fazer um resumo aqui, né, como surgiu a ideia do projeto, né, em reunião com algumas mães, como eu falei já no grande expediente recente, elas sentiram, né, a necessidade de mostrar o lado mulher, né, um lado que muitas vezes fica escondido pela dedicação de uma vida de mãe atípica. Então, esse lado mulher, elas queriam pelo menos um dia, né, que isso fosse lembrado de uma maneira a ser enaltecido pelo poder público, que seja uma data comemorativa. Né? Então, isso foi um contexto praticamente unânime entre todas as mães. E aí, como aqui a gente tem a semana, né, de conscientização do autismo, foi uma escolha das próprias mães que fosse dentro dessa semana. Então, a gente tem o Dia Mundial no dia 2,
começa a conscientização e no dia 4 seria a celebração do Dia da Mãe Típica. Eu seria muito, né, contar com o apoio dos colegas, eu acredito sim que é um reconhecimento mais que claro. Não, eu assim, vereador, a gente fica. Eu acho que quando a gente começa a criar iniciativa que chega para apoiar essas mães, né, meninos, tudinho, eu acho que a gente, essa casa, tem que acolher, fazer com que todo mundo se dê a mão para que a gente possa ajudar quem mais precisa do poder público. Quando tem discussão, uma vez que ele discute, coloca em votação o projeto de 17 da autoria do vereador Franco Corrida, quem for a favor, se permanecer do jeito que estão. Aprovado, primeira discussão. Projeto de lei 032, da autoria do Poder Executivo, dispõe sobre o Sistema Municipal de Cultura do município de Itambé. Em discussão. Uma vez que ele discute, coloca em votação. Quem for a favor, se permanecer do jeito que estão. Aprovado. Projeto de lei 33. Primeira. Projeto de lei 33 do Poder Executivo dispõe sobre a regulamentação, critério para prazo de concessão de benefícios eventuais no âmbito da política municipal de assistência social no município de Itambé. Renova a lei e aquele benefício que o município faz, amplia. Em discussão. Primeira discussão. Federal, estadual e nacional. Em votação, quem for a favor, se permanece do jeito que estão. Aprovado. Em segunda votação, o projeto de lei da autoria do Poder Executivo 27 estima a receita e fica a despesa orçamentária para o exercício 2026. Em segunda votação, quem for a favor, se permanece do jeito que estão. Aprovado. Projeto de lei 28 institui o plano plurianual do município de Itambé. Estou lembrando agora do vereador, né? Para o período 2026 e 2029, em votação, quem for a favor, se permanece do jeito que estão. Aprovado. Projeto de lei do Executivo dispõe sobre a reestruturação da Semana do Bebê de Itambé. Lei Municipal 1759/2020, pelas providências de discussão. Não havendo que discutir pela votação aprovada. Projeto de lei do Executivo /31, a extinção da Coordenadoria de Defesa da Mulher, passando a Secretaria Municipal da Mulher, modificação da Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, Secretaria de Assistência Social, para a Secretaria de Assistência Social e Habitação. Em segunda votação, quem for a favor, se permanecer de pé. Aprovado. Indicação, em votação única, indicação 206, sugerindo o vereador Franco Corrida, sugerindo que o Colégio Municipal Professor Divaldo Xavier de Araújo seja estruturado, reconhecido como polo central de cursos profissionalizantes no município de Itambé. Em discussão, vereador. Em parceria, estabelecido sistema. Aí você explica. Mais uma vez, boa tarde a todos. Presidente, desde quando assumi a secretaria no início do ano, tinha a vontade, né, para ser para o prefeito, da gente conseguir abrir o colégio municipal à noite. E aí a gente vem vendo, né, a sua forma de fazer política e a quantidade de cursos que estão chegando aqui na cidade. Ontem mesmo eu estava junto com o vereador Everton na formação do curso de cozinha brasileira. Enfim, que cada cidadão possa se profissionalizar. E a ideia dessa parceria com o Sistema S, né, Senai, SEBRAC, Senar, enfim, e com o governo do Estado, eu vejo como uma ótima oportunidade de a gente reabrir o municipal à noite. Porque esses cursos muitas vezes acontecem, por exemplo, no auditório, acontece dentro de uma escola. Mas se a gente conseguir concentrar isso à noite, eu acho que seria uma grande conquista para a nossa cidade. Então, vejo com bons olhos, fica aí a sugestão, enquanto com os colegas. Continua em discussão. Novamente que discute, coloca em votação a indicação 206 da autoria do vereador Franco Corrida. Quem for a favor, se permanecer do jeito que estão. Aprovado. Indicação 207/2025 da autoria da nossa vereadora Verônica Lima. Revitalização e limpeza de 3 porções localizadas na rua Itambé, Rua Goiana, Travessa Goiana, do distrito de Quebec, e construção de muros de proteção do mesmo. Em discussão, vereadora. Boa tarde a todos presentes, aos amigos vereadores, a mesa diretora, a sua pessoa, presidente da Boca, a todos aqui da galeria, aos amigos aqui presentes, né? Uma boa tarde a todos. Então, fiz essa indicação, pois recentemente estive lá, né, presente, fiz as visitas nos poções, visitei os 3 poções, junto com o vereador Ronaldo Fernandes,
e vi a situação de um dos forções em que se encontra lá o distrito, aonde fiz a publicação nas redes sociais, para que chegasse, né, as autoridades e visse realmente o que está se passando ali naquele forção, onde tem os moradores ali em cerca, o mau cheiro, as contaminações, os insetos, como se pode dizer, os animais ali, como eu vi com meus próprios olhos, tomando aquela água contaminada de fezes, né? Porque ali a gente sabe o que é que se entra ali dentro, fezes, merda, né? Na linguagem popular. E então, os moradores de lá me chamaram, fiz a visita, olhei e logo em seguida fiz a publicação e achei que, claro, que iriam tomar as providências cabíveis. E depois a própria moradora lá foi lá, viu que a situação está cada dia pior. Ela mesma fez sua reivindicação cobrando ao prefeito, ao secretário de infraestrutura, aos responsáveis para que tomem uma providência, porque eles não podem continuar nessa situação. São moradores que ficam ali em cerca do forção e da situação que está, não se pode viver durante o dia, durante sua noite, com aquele mau odor, com aquele mau cheiro, com a contaminação, que a gente sabe que só traz ali doenças, e principalmente também os animais que estão ali, e também são áreas abertas, onde uma criança pode entrar, cair dentro de uma caixa daquela e acontecer um pior. Né? Então está lá, todos os 3 porções são abertos, onde todo mundo, todos os animais podem entrar, podem ficar lá e, de fato, pode acontecer um acidente. Né? Então, peço aqui aos responsáveis, ao prefeito Armando Pimentel da Rocha, junto com o secretário Givanildo, que tome imediatamente uma providência, e principalmente no forção que está lá esborrando de fezes, contaminando o solo, contaminando a vizinhança que mora lá em cerca. Então, aquele forção precisa, sim, ser urgentemente feita uma manutenção, uma revitalização, inclusive os 3. Eu não falo só desse que está lá esborrando, né, pela boca, porque no vídeo dá para se ver, né, e falo também dos outros, que também as águas contaminadas escorrem no meio da natureza, né? Então são os 3. Muito obrigado. E também quero aqui, na oportunidade, dar os parabéns aos amigos concursados pela vitória, né, conquistada, bem merecida, depois de muita luta, né, de enfrentar vários desafios, várias batalhas, mas está aí dando certo, né, porque Deus, quando quer, ninguém toma. Continue a O que é discussão. permitido por Deus é realizado. Então, parabéns, e que todos os outros também estejam convocados, porque vocês merecem, é um direito de vocês e foi com muito esforço. Né? Parabéns e uma boa tarde a todos. Quero aproveitar essa eu acho que é muito pertinente a sua reivindicação, vereador. Uma vez que eu acho que o público de Quebec recorda muito bem que foi feito na época de Jacques Vasconcelos, né, quando o governador, não recordo agora, Promata, isso, pelo Promata, né, e aí precisa realmente de uma manutenção, né, precisa de uma manutenção e é interessante que seja cercado. Se não por muro, mas pode ser cercado com aquelas estacas. Né? Tiago, mas já era. Já era. Sim. Não precisa hoje, a gente já viu lá, porque era arames, né? Aquele sem ser dos finos, né? E justamente com essas estacas de cimento, que é tipo uma curvada, né? Pronto, então não adianta. Porque com o tempo, a gente sabe que elas são... e com alguns vândalos que fazem questão de destruir, é verdade. Então tem que ser realmente muro, com portões bem... É algo que o município tem que rever, tem que realmente consertar. Né? Eu vejo que é importante, é muito de grande relevância. Eu acho que Vossa Excelência bem representa, já disse isso
várias vezes aqui, não é porque a gente tem um embate político que a gente não reconhece a sua atuação, o seu cuidado, o seu zelo pelo povo daquele distrito. E eu acho que é dessa forma que tem que se trabalhar e tem que ser. Né? Então a gente tem que dar a César o que é de César. Então eu concordo com Vossa Excelência e irei aproveitar o ensejo também, Excelência, junto com a sua reivindicação que esta casa irá enviar para o Poder Executivo, mas pessoalmente irei conversar com o prefeito, com o secretário de Infraestrutura, para que olhe com carinho que seja atendido, né, essa reivindicação não da vereadora, não é só da vereadora Verônica, mas sim do povo de Quebec, que através da representação da vereadora tem reivindicado melhorias e qualidade de vida. Então, parabéns a Vossa Excelência e sua favor. Continua a discussão. Não havendo que isso coloque em votação a indicação do 17 da autoria da vereadora Verônica. Quem for a favor, se permaneça no registro aprovado. Indicação 208 da autoria do vereador Franco de Silverina, transformação de escola de campo de rede municipal, atualmente em regime de tempo regular, para modelo de escola em tempo integral, conforme a análise pedagógica, estrutural e administrativa de cada unidade em discussão. Mais uma vez, boa tarde a todos. Presidente, essa indicação também era uma questão que a gente conversava no início do ano, até saber realmente a realidade de como está a escola da zona rural. Em geral, vai acontecer isso de ser muito seriado. Então, a gente tem uma realidade diferente, né, para as escolas do campo, e se for possível transformar algumas em integral, a gente vai fazer com que os meninos e as crianças, os alunos, eles fiquem mais tempo na escola. Isso, consequentemente, vai corrigir, né, algumas lacunas. Eu sei que não é fácil, mas ao mesmo tempo o ensino integral ele é o futuro, né? Ele é o presente hoje, é o que vai acontecer futuramente. E talvez esse olhar para a zona rural nesse sentido mude a realidade. Né? Então você muitas vezes tem a dificuldade de ter uma turma muito seriada. E além disso, ser apenas um turno, é muito difícil que aquele aluno ele vá concorrer com um outro aluno, por exemplo, que estuda aqui na sede, de maneira igualitária. Então, quando a gente pensa dessa forma, coloca ele mais tempo dentro da escola, e aí também entra, né, mais refeições, a gente está dando uma assistência maior. Né? Para muitas vezes, isso acontece primeiro na sede, nos distritos, mas a gente não pode esquecer da nossa zona rural. Então fica aí a sugestão, né, que o secretário, o prefeito analise, né, para ver a viabilidade, né, de pelo menos assim, de uma, depois outra, e consequentemente seja o futuro também. Continua em discussão. Parabéns pela iniciativa. Vai falar? Queria só aproveitar só para fazer uma pergunta dentro dessa lógica aí, né, das escolas do campo passarem para o regime integral. Nesse caso, hoje tem quantas escolas na zona rural? Certo? Todas estão em atividade ou tem alguma que está? Só a demais que fechou. Tranquilo. Eu acho uma sugestão importante, considerando essa realidade. A gente tem aí hoje, já tivemos outras, hoje tem aí 7 escolas, São Lourenço, ali Esquecido, tem Monte, Guabiaba, Rio de Campo, Jardim, Brasil. Então assim, a gente já teve outras escolas, hoje a gente tem essas 7 e uma não está em funcionamento, são 6. E aí, de fato, tem essa dificuldade para aprendizado, e geralmente tem um professor para dar aula para várias séries. Aí isso gera uma dificuldade, de fato, para o aprendizado. É importante pensar nessa ótica do ensino integral, para tentar melhorar essa questão do aprendizado, e também pensar na possibilidade de um outro profissional, né? Tipo a escola de São Lourenço, que eu até já visitei, já fui algumas vezes. Até o ano passado tinha dois professores, um de lá da comunidade e o outro que era daqui da cidade. Então assim, esse ano eu não sei, confesso que não fui lá ainda, não sei se
continuam os professores ou apenas um. Mas aí essa é a realidade que a gente precisa de fato melhorar. Dois. Mas a gente precisa avançar nessa pauta de fato das escolas do campo, né? Mantê-las e melhorar de uma forma que os estudantes possam aprender mais. Continua a discussão. Só para mais uma consideração em relação ao assunto, né? Quando a gente assumiu pela secretaria no início, era uma pauta, né, tentada encerrar com muito seriado. Mas aí a gente viu que era praticamente impossível, principalmente pela quantidade de alunos. Então, você se vê muitas vezes diante de uma situação onde, né, deixar aqueles alunos com todo o pertencimento daquele pessoal que mora, né, na zona rural, ou muitas vezes arriscar e fazer com que eles tenham que pegar o transporte e vir para a sede. Então, foi muito bem conversado isso, presidente, né, para deixar claro. Então, o modo seriado ele não é a melhor saída, mas muitas vezes ele é a única saída que se tem para uma escola da zona rural. Continua em discussão. No havendo quem se coloca em votação. Indicação 208 da autoria do vereador Franco. Quem for a favor, se permaneça do jeito que estão aprovados. Indicação 209 também da autoria do vereador, sugerindo a ampliação portativa de lixeira instalada nas praças públicas do município, especialmente em razão do aumento de fluxo de pessoas durante os eventos natalinos, iluminação especial. Discussão, vereador. Mais uma vez, boa tarde. Essa indicação ela surgiu, por exemplo, do fato de estar ali na praça, né, no dia do evento. E eu olhei, né, na hora que procurei assim, alguns lixeiros e a gente vê que, principalmente com o aumento da quantidade de pessoas, a gente fica sem o suporte necessário ali para a demanda, porque naturalmente, né, quando a gente faz o evento, quando envolve mais pessoas, é importante também pensar, então é apenas um detalhe, né, uma indicação mais simples, mas é um detalhe que eu vi que faz diferença, porque naturalmente quando tem a lixeira, nem todo mundo vai colocar o lixo no bolso para jogar depois, então naturalmente você vai, muitas vezes ali pela facilidade de jogar no chão, e aí quando você faz isso, você imagina 500 pessoas, 1000 pessoas, então você vai ter um contexto diferente. Aí falei com o secretário, mas resolvi também trazer a sugestão para cá. Continua em discussão. Não havendo quem discuta, coloca votação da indicação 209 da autoria do vereador da família. Quem for a favor, se permaneça do jeito que estão aprovados. Requerimento de votação também do vereador Franco, solicitando o envio à legislação de projeto de lei que institui o programa Cartão de Mãe Atípica em discussão. Foi um segundo ponto discutido com as mães na reunião, né? Inclusive a ideia é que isso aqui também viesse através de um PL, mas aí quando a gente fala do cartão de mãe atípica, foram duas coisas que elas falaram, para deixar claro como é o projeto. Primeiro, seria o ponto de ter o direito à prioridade. Muitas vezes quando a mãe não está com a criança, né, ela não tem como comprovar ali se tem uma prioridade. E aí acaba tendo que esperar o tempo normal. Muitas vezes ela precisa de alguma forma de se identificar como mãe atípica para usufruir dos direitos. E por que não veio através do PL? Porque também futuramente pode ter algum benefício financeiro. E aí a gente não tem legitimidade para propor algo nesse sentido. Então são duas etapas. Primeiro, para reconhecer como prioritário e depois, né, lá na frente, poder criar algum tipo de benefício também para essas mães. Continue em discussão. Vossa Excelência, parabenizo ao vereador Franco pela iniciativa. É muito importante. Né? Sou pai de uma criança com autismo e sei o quanto há necessidade, né, de sempre a mãe estar junto das crianças, da criança, com cuidado, com carinho e com zelo. E aí busca sempre estar perto da mãe. E assim, a gente sabe que algumas atividades fica até constrangido, né? Porque tem pessoas que não entendem. Você está numa fila de banco, está numa casa lotérica e tal, e assim, acha que a pessoa não. Mas aí, na verdade, porque não está com a criança no momento.
Então, Vossa Excelência, eu parabenizo pela iniciativa, quero me subscrever, Excelência. Continua em discussão. Não havendo quem discute. Não havendo quem. Ô, cidadão, peraí. Se for para falar, vou pedir para tirar daqui, gente. Pode não. Ô Rogério, entenda o seguinte, amigo, questão de ordem, eu gostaria de você, amigo nosso, que você entendesse que infelizmente não pode, a plateia está discutindo com o vereador. Então assim, a plateia tem que ficar no lugar dela e a gente pode aqui expressar os assuntos que estamos aqui falando no momento. Tá certo, amigo? Então assim, você entenda, para que não haja nenhum constrangimento, tá certo? Então assim, é só uma questão de orientação, tá certo? Continua em discussão. Eu vou pedir para retirar. Porque aqui. Meu Deus. Continua em discussão. Novamente, que discute coloca em votação o requerimento 73/2025 da autoria do vereador Franco. Quem for a favor, permaneça no mesmo. Então, aprovado. Requerimento 76 da autoria do vereador Tiago Moseira. Voto de pesar pelo falecimento da Domingos Cabral, ex-vereador desta casa, ex-presidente. Esse mesmo, vereador? Quero, Excelência, seu Miro, como era conhecido por todos também, o pai de Beto, então tal que chamava Beto e Miro, todos conhecem o Beto e Miro, Beto de Casa Branca. Seu Miro é uma pessoa excelente, um cidadão e também que respeitador, um excelente pai de família, pai de Fabíola, de Beto, Fabíola que foi diretora por muito tempo também ali da escola Frei Orlando. Seu Miro foi vereador desta casa, presidente desta casa, vice-prefeito do nosso município e tem um serviço prestado à nossa sociedade. Seu Miro partiu, mas deixando um legado de honestidade, de um cidadão respeitador, e uma pessoa amiga, que conhecia seu Miro de perto, como eu conheci e convivi, sei o quanto o seu Miro era uma pessoa boa. Não é porque seu Miro partiu desta vida, mas isso sempre falava nas rodas de amigos, de pessoas como seu Miro e outros cidadãos também que tive a oportunidade de conviver. Então, será um reconhecimento desta casa, em conceder um voto de pesar aos familiares para com seu Miro, que foi presidente, foi vereador e vice-prefeito desta terra. Eu parabenizo o vereador e hoje é uma pessoa que eu conheci muito por seu livro, e essa vai se projeto, Muito obrigado. Continua a discussão. Quero dizer que também convivi com o seu Miro, um cidadão de bem, conhecido aqui na cidade, pai de meu amigo Beto, que se encontrava muito doente e que com certeza vai estar em um bom lugar. Então, peço sobre inscrição, vereador. Continua em discussão. Vereador Fred. Também parabenizar o vereador Tiago por inscrição. Continua em discussão. Eu assim sempre tratei seu Miro como amigo, pelo fato de ele sempre ter me tratado com educação e respeito. A gente não se via, ele conversava, ele era cliente meu quando eu trabalhava aqui, Tiago. Ele só fazia questão de comprar a mim. Sempre foi educado comigo. Mesmo eu sempre de lá no posto de oposição, nunca me tratou diferente. Não. Passava na casa dele, fazia questão de me chamar para conversar. Então, com certeza está no lugar onde ele merece. Uma grande pessoa. Não é porque morreu não, mas era um grande cidadão. É algo, vereador Edivaldo, que
que eu nunca vi de seu Miro, né, pode até ter acontecido e assim, nunca soube, né, que seu Miro tratava com indiferença os seus adversários políticos. Né, política à parte, mas ele sempre tratava com respeito e educação a todos. Isso aí, eu sou testemunha, né, que nunca presenciei, nunca fiquei sabendo de algo dessa natureza. Ou então, assim, reconhecer, né, quem realmente merece reconhecimento. Em nome do seu filho, ex-vereador, ex-presidente Carlos Alberto, fica aqui novamente nosso sentimento em parabenizar o vereador pelo voto de aprovação, que é mais que justo, não, voto de pesar, desculpa, pelo falecimento do grande cidadão também, que se foi e deixou. Em votação, requerimento 76 da autoria do vereador Tiago Rosendo, concede voto de pesar pelo falecimento de Automiro Cabral. Quem for a favor, se torna nesse texto. Então, aprovado. Não havendo nada para votar nem para discussão, eu passo a palavra agora para o comentário final. Eu vou usar a palavra. Vereador Marcos Alberto. Deixa eu passar. Essa semana é o comunicado que o vereador deixou para a próxima semana. Esqueci. Obrigado, vereador. A palavra, vamos dar a palavra? Vou usar. Vereador Marcos. Senhor vereador, senhor presidente, todos da aí, boa tarde. Vim aqui só para parabenizar todos os concursados, né, as pessoas que foram chamadas, mas acompanhar a luta de todos, né, que continue na luta para que o prefeito possa chamar todos, né, que passaram um percurso que merece ser chamado. Então, não era para ter acontecido isso, era para todos já estarem trabalhando, não é? Mas Deus, não é, está ali para resolver, em que com certeza o prefeito vai chamar a todos. Então, era só isso e boa tarde. Obrigado, vereador Marco. Vereador Ronaldo, voltando a falar. Cumprimentar os amigos aqui que vieram de fora do estado, né? Seja bem-vindo a esta casa. Dizer que aqui é a casa do povo, seja de Itabé, seja de Pernambuco, da Bahia, dando fora, ele está aqui para acolher. Seja sempre bem-vindo, fique à vontade. Uma palavra, vereador Ronaldo Fernandes. Queria aqui registrar, né, a presença dos amigos, em nome de Max, dar as boas-vindas aos amigos que vieram de São Paulo para fazer um trabalho importante, um trabalho para o Pronera, um filme retratando, contando a história e a importância dessa política pública que tanto tem feito pelos beneficiários da reforma agrária, pelo povo do campo. Falei do grande expediente, mas repito, sejam bem-vindos e a gente a partir de amanhã começa a andar nas comunidades para que a gente possa colaborar da melhor forma para que esse filme de fato seja bem representativo e significativo, e vai ter um pouco de internet nesse filme e a gente fica muito grato. Queria aqui nesse momento, antes de falar sobre o concurso público novamente, eu queria só fazer um comentário sobre o amigo Rogério, que estava aí desse outro lado, que a gente chama na galeria, né? E assim como o Rogério, tem vindo outras pessoas aqui nessa casa e que às vezes faz comentário, de repente contesta alguma coisa que está sendo dita aqui, ou discorda, ou faz algum apontamento sobre algo que está errado na concepção dele aqui na casa, no município. E assim, o que eu queria perguntar é o seguinte, para nós parlamentares. Essa fala dele, né, uma fala que muitas vezes transmite revolta. Então, tanto a dele como de tantos outros que já tiveram aí na galeria. Aí eu pergunto, qual o direito que esse cidadão tem de vir aqui e ele muitas vezes não poder se manifestar e falar da sua indignação? Então, que essa casa, que a gente consiga a partir do ano que vem, abrir mais espaço para que a gente faça aqui as audiências públicas, as escutas,
para que a gente possa, de fato, estar em sintonia com a população, com o nosso povo. Considerando que muitas vezes a gente não sabe de toda a dificuldade, de toda a realidade que vivencia essas pessoas. Rogério é um desses ambulantes que comercializava no centro da cidade, foi tirado pela polícia. Foi feito o uso da polícia para a retirada dele do centro da cidade. É um ambulante que ganha vida vendendo suas meias, vendendo rodo, vendendo abá, vendendo diversos produtos ali na calçada, no centro da cidade. Então, ele hoje está revoltado porque foi retirado já pela segunda vez e, ao mesmo tempo, ele diz que é retirado, mas existem outras pessoas lá que estão comercializando e que não foram retiradas. E aí a gente pergunta, a lei vale para quem? É para todos ou é para alguns? E uma outra questão é que a gente não pode achar que essas pessoas elas têm só o direito de votar no dia da eleição. Elas têm que ter o direito delas garantido, inclusive se existir possibilidade, vamos escutar essas pessoas, porque é esse o papel dessa casa. Ele também é pai de uma criança autista e que está há vários meses sem conseguir a medicação na farmácia pública do município, porque não tem. Então, assim, ele está aí trazendo duas indignações: o fato de ser retirado da rua para não comercializar e o fato de não ter a medicação da sua filha e ele ter que comprar, ter que tirar muitas vezes do pouco que tem para comprar. Então, a realidade de Rogério é a realidade de tantos outros que já passaram aqui, que muitas vezes se manifestam e a gente às vezes não dialoga necessariamente com essas pessoas, a gente precisa ouvir mais. Quanto à questão do concurso, eu quero dizer o seguinte: em nenhum momento existe uma incoerência da parte deste vereador referente ao concurso. Quando realizou-se o concurso, foi dito aqui nesta casa e apresentado por outros colegas vereadores que existiam diversas irregularidades. E naquela oportunidade eu assinei um requerimento solicitando a abertura de uma CPI nessa casa para averiguar as possíveis irregularidades do concurso público realizado no ano passado. Eu assinei o requerimento, juntamente com outros 4 vereadores, e isso eu não escondi nem escondo de ninguém. Agora eu pergunto: assinar o requerimento solicitando a abertura da CPI quer dizer que eu quero derrubar o concurso? Quer dizer que eu quero dizer que o concurso foi fraudulento, sem nem apurar, para depois suspender, cancelar o concurso? É diferente isso. A CPI ela tem um caráter, um objetivo de fiscalizar, de buscar as informações. É tão tal que depois que a gente anunciou a abertura da CPI, para mim, pelo menos, não chegou um BO, não chegou uma denúncia formalizada no Ministério Público por parte de nenhum outro membro que fez o concurso, nenhuma pessoa que fez concurso. Pelo menos para mim não chegou. E quando eu começo a defender que os concursados sejam convocados e empossados, nada tem de contradição, porque a partir do momento que houve a eleição, o prefeito passou a se movimentar, o prefeito eleito, a se movimentar no sentido de anular o concurso. E aí, eu não sou a favor de anular o concurso. Eu nunca fui a favor de anular o concurso. Eu nunca usei tribuna aqui nessa Câmara dizendo que eu queria anular o concurso. Então não existe divergência entre ter assinado para abrir uma CPI, que na oportunidade o vereador Tiago Rosendo, que era presidente, que hoje está aqui na casa, que ele engavetou o pedido de o requerimento, ele botou na gaveta e não abriu a CPI. O vereador Tiago, que hoje também compõe a base do prefeito Armando Pimentel. Da mesma forma, hoje, ele hoje pensa diferente, talvez, né? Na época ele engavetou, hoje talvez pense diferente. E no meu caso, talvez hoje ele teria aberto a CPI, né?
Mas chegou aqui nessa casa uma solicitação do, salvo engano, do juiz da cidade de Itambé, solicitando que fosse instaurada a CPI. E até hoje ela não foi instaurada. O porquê não se sabe, não foi porque eu não quis. Agora eu quero dizer o seguinte: eu sempre vou estar do lado do cidadão e da cidade. Então, assim, sou a favor que quem lutou, quem estudou e quem passou no concurso seja convocado, seja empossado para servir ao povo de Itambé. Ponto. E eu digo que só por quê? Eu não digo na palavra, eu digo no gesto. O ano passado a gente fez uma audiência pública aqui nessa casa, vereador Marcos. Eu estava presente, você estava presente, acho que a maioria dos vereadores estavam presentes. Foi a primeira audiência pública para ouvir os aprovados e dialogar com o antigo gestor e com o futuro gestor na época. O prefeito que está eleito não veio naquela CPI. Fizemos outra audiência pública convocada por mim, salvo engano, em fevereiro. A banca Facete veio aqui na casa prestar os esclarecimentos. Os vereadores da base que apoiam a gestão, nenhum estava, com exceção do vereador Edivaldo Arruda. O presidente Edivaldo estava aqui presente, participou eu, a vereadora Verônica e o vereador Marcos. Os demais, nenhum apareceu aqui na audiência pública para fazer uma fala, para escutar os concursados, para escutar os advogados dos concursados. O prefeito, novamente, já eleito e empossado, não esteve aqui para escutar, não mandou o secretário de administração. E depois eu protocolei um requerimento aqui nessa casa, solicitando a convocação de todos os concursados que estavam nas portarias 186 e 187. O requerimento foi rejeitado nessa casa. Então, assim, não existe contradição. A contradição, qual é a contradição? Porque eu assinei para abrir a CPI, assinei para apurar irregularidades. Não foi possível? Não foi. O vereador aqui, o presidente, engavetou na época. E a partir do momento que eu notei que o prefeito trabalhava para anular o concurso, não tem como a gente se colocar na condição de desrespeitar os direitos desses que têm direito porque foram aprovados no concurso. Então, eu não falo só de palavra, eu falo de gesto. A gente tem feito gesto dentro dessa casa, tem feito gesto para fora dessa casa. Eu fui o vereador que em 2 oportunidades articulei com a comissão de concursados para ir no Tribunal de Contas dialogar sobre o concurso de Itambé. Peguei meu carrinho aqui, botamos a comissão dentro do carro e fomos bater em Recife, no Tribunal de Contas, para conversar com os conselheiros, falar da importância do concurso para esses concursados e a importância deles assumirem. E essa articulação a gente fez junto ao deputado também estadual Luciano Duque, que intermediou essa articulação. Então eu falo de gestos. Falo de gestos, não falo só da boca para fora. E aí eu pergunto, não sou eu, nem são os concursados que dizem que uma parte do vereador é contra os concursados. Não é os concursados, nem sou eu que abro a boca aqui para dizer. E como a maioria diz ser a favor, eu fico me perguntando por que não aprova o requerimento, vereador. Se não é contra, por que não vota o requerimento? Se vocês não são contra, por que vocês rejeitam o requerimento? E para a gente, mais uma vez, dialogar, vou apresentar um requerimento, fazendo aqui um voto de aplauso para a comissão, que tem lutado, corrido de um canto para outro, para que o concurso aconteça e que eles sejam empossados. Eu vou colocar um novo requerimento de um voto de aplauso. E espero que os nobres votem a favor, para que a comissão venha a casa, receba o voto de aplauso e ainda tenha o direito de usar 5 minutos aqui a tribuna para falar dos seus sentimentos. Semana que vem a gente vai estar protocolando o requerimento, na outra sessão a gente vota o requerimento, e aí bora ver quem vota a favor e quem vota contra. Então, obrigado e até a próxima oportunidade. Não havendo mais
agora os comentários finais, só para lembrar o vereador Ronaldo que esta casa nunca vai fechar a porta para ninguém. Agora, ele tem que manter o respeito. Se ele tem problema lá na rua, o problema lá é dele, não é comigo. Agora, aqui na casa, afrontar vereador, eu vou partir para a briga daqui a pouco. Vereador, o pessoal da galeria, não podemos aceitar. Esse confronto não dá certo. Está entendendo? Não vai dar certo aqui. Então, a gente vai ter que ter esse debate, pode ser fora, não tem problema nenhum. Então, a gente vai, a casa vai estar sempre aberta para você ouvir. Embora que não goste de mim, eu não gosto do menino, mas vai ter que ouvir. E quando puder ter audiência, poder participar e se expressar, a casa vai estar à disposição aqui para receber todo mundo. Eu acho que é o direito de todos, tá? E será você encerrar aqui e convocando para a próxima quarta-feira, no horário regimental, onde a gente vai pautar os projetos como o Código Tributário e agora os projetos passando por votação, para que a gente possa, em 2 sessões, encerrar os trabalhos aqui do ano legislativo 2025. Parabenizar a todos, cumprimentar todos que vieram, dar uma boa tarde a todos os itabeenses e até quarta-feira, se Deus quiser, fiquem todos com Deus.